Muito bem, pessoal. Então, estou atendendo a pedidos. Vou resolver esse exercício aqui. Então, na verdade, esse é só as duas primeiras letras do exercício. Que ele diz, considere uma função g de x, y igual a x vezes y sobre, né? E aí vem uma expressão, que é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Na letra A ele perde... Determine e esboce o domínio de G. Na letra B ele pergunta se o limite de G, quando x e y vão para zero, se esse limite existe. Tá bom? Então vamos começar a resolver esse problema. Né? Esse é um tópico que pertence ao... Essa questão, né, envolve limites de funções de mais de uma variável. Normalmente a gente começa a ver esse tipo de problema, né, de limite em cálculo 2. Né? Mas muito bem, então vamos lá, vamos começar a resolver. Vou começar pela letra A. Então deixa eu escrever aqui. Mudar para caneta. Começamos pela letra A. Vamos escrever aqui a função de novo. G de x, y igual a x vezes y. Tudo isso sobre x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Muito bem. Então ele pergunta para a gente, ele pede para a gente determinar o domínio, né, de uma função. Então, como é que a gente faz para determinar o domínio de qualquer função, né? A gente vai ter que pegar as variáveis de entrada, nesse caso são x e y, né, nossas variáveis independentes, assim também são chamadas. E a gente tem que ver para que valores dessas variáveis, no caso x e y, essa função g vai dar algum problema, né? Então, normalmente, qual é o grande problema que pode acontecer? É o denominador, né, no caso ser zero. Então, você vê que essa função ela é um quociente, né, e tem um denominador. Então, para a gente determinar o domínio, o que a gente tem que fazer é... Deixa eu só dar uma apagada aqui. Opa. Estava fazendo uma outra questão. Bom, voltando aqui, perdão. A gente tem que fazer x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, que é o nosso denominador, ele não pode ser zero, certo? Então, tirando esses valores que zeram o denominador, quaisquer outros valores de x e y, tá ok, né? Normalmente, como se fosse uma função real, tivesse alguma raiz, a gente teria que ver se o que está dentro da raiz, né, teria que ser não negativo, né? Então, mas nesse caso é só a questão do denominador mesmo, tá? Então a gente tem que entender, né, que o domínio da função vai ser o conjunto dos x e dos y, tais que isso aqui acontece, tá? Em que essa expressão é diferente de zero. Tá? Esse vai ser o nosso domínio. Mas vamos entender o que seria essa região no plano, né? E para a gente entender essa região, a gente tem que lembrar lá dos nossos conhecimentos de fatoração, lá do ensino fundamental, né? E ter a sacada de que essa expressão aqui pode ser escrita como o quadrado da soma, né? Então, vamos botar aqui essa setinha, que é equivalente a dizer que x mais y ao quadrado tem que ser diferente de zero, né? E isso é o mesmo que dizer que x mais y tem que ser diferente de zero. Tá ok? Então agora a gente já está com uma expressão um pouquinho mais simples, né? Porque se um número ao quadrado é diferente de zero, então esse número tem que ser diferente de zero e vice-versa. Se o número é diferente de zero, então o quadrado dele é diferente de zero. Por isso que eu coloco essa setinha dupla aqui, né, que significa que é a mesma coisa, é equivalente de zero. Então, o que seria essa região do plano onde x mais y é diferente de zero? Né? A gente pode ver, né, se a gente for pensar qual é a região do plano de x mais y é igual a zero. Bom, vamos desenhar aqui. Está aqui o plano xy, né? E a essa altura, né, a gente está estudando cálculo 2,
E a gente é obrigado a saber, né, que a região x mais y igual a zero, ela é também escrita dessa forma, né? E a gente também deve saber que essa é justamente a equação da reta, vou tentar desenhar aqui, que passa pelo ponto 0, 0 e tem inclinação menos 1. Então, esses valores dessa reta aqui são os valores para os quais x mais y é igual a zero. Tá? Então, qual é o domínio da função? Bom, agora a gente está pronto para escrever. O domínio da função é tudo menos essa reta. Ou seja, vamos escrever numa notação mais formal. É o conjunto de todos os pares ordenados do plano, do nosso R2, certo? A barrinha significa tais que x mais y é diferente de zero. Também poderia dizer tais que y é diferente de menos x. E o esboço do nosso domínio é justamente esse desenho, no qual seria todo esse plano menos essa reta. Tá bom? Então tá aí, essa foi a nossa letra A.